Boa noite, irmãos. Vocês estão me escutando bem aí no fundo? Tá bem então. Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Apocalipse. Espero que vocês estejam animados com essa série. Espero que vocês continuem vindo todos os domingos até o final dessa série, porque vai valer a pena. Eu quero passar para vocês algumas informações em relação à nossa série Projeto Apocalipse. E se é do seu desejo participar com a gente de maneira mais ativa dessa série. Ao final dessa série, todos que participaram até o final vão ganhar um certificado de conclusão do curso Projeto Apocalipse, com direito a vir aqui à frente, receber, tirar uma foto bem bonita e ao final fazermos uma festa com comida aqui. O que vocês acham? Mas aí, como faz para você participar desse projeto até o final? Como que vai funcionar isso daí? Olha, primeira coisa, nós não vamos transmitir ao vivo o nosso curso, mas ele vai ser gravado de alguma forma. Por exemplo, hoje vocês nem perceberam, mas imperceptivelmente eu tenho um microfone aqui comigo. E ele está gravando tudo que eu estou falando. Por que isso? Porque de repente, pode ter um domingo que você não venha, pode ter alguém que vai pegar a série pela metade ou já passou alguns domingos, e aí você vai poder encaminhar para ela a gravação, seja de vídeo, seja de áudio, para que ela possa fazer durante a semana e depois continuar com a gente, tá certo? Outra coisa, para você receber o seu certificado, não basta apenas vir à igreja e assistir o nosso projeto. Você vai participar de maneira ativa, eu disse para vocês. Por isso, nós vamos criar um grupo de WhatsApp, tá certo? Um grupo de WhatsApp. Esse grupo você não vai ter liberdade para escrever e mandar nada, só receber. E o que você vai receber? Toda semana, todo domingo, ao terminar aqui o nosso curso, você vai receber um link nesse grupo de WhatsApp. Esse link vai te direcionar para um questionário de 10 perguntas sobre o estudo daquele dia. E lá você vai colocar teu nome, para você dizer, olha, eu estou fazendo, e você vai responder as 10 perguntas. Essas perguntas eu vou receber e vou analisar se vocês estão indo bem ou não, tá certo? Mas olha, são perguntas muito fáceis. Quem fez essas perguntas aí foi a Pri. E ela tem um coração muito bom, viu? Muito bom. Eu fui olhando as perguntas e falei assim, não é possível. Vamos desafiar mais esse povo aqui. Mas são perguntas fáceis, mas perguntas que uma pessoa, por exemplo, que não conhece, que não está contextualizado no nosso estudo, não vai saber responder. Agora, você que vem, vai estar na ponta da língua. Tá certo, então? Então a gente vai fazer o seguinte. Quem está no grupo da igreja, a gente tem um grupo de comunicação aqui na nossa igreja. Se você está nesse grupo, fica tranquilo. Eu vou te mandar um formulário para você se inscrever. Se você vai colocar seu nome, você vai colocar o seu telefone celular e aí uma perguntinha básica ali que você vai responder. Só isso, tá certo? Para quem não estou no grupo, o que vai acontecer? Cadê o Douglas? Tá aqui, ó. Levanta aí, Douglas, o pessoal te vê aí, quem não te conhece, olha, todo mundo conhece o Douglas. O Douglas, ao final, ele vai estar fazendo a inscrição para você. Então, se você não está no grupo, quer participar, o Douglas vai ficar ali, ele não vai deixar ninguém sair sem se inscrever hoje. Então, você já passa para ele seu nome, telefone, pum, e ele já inscreve você, e aí você vai ser adicionado nesse grupo, e é nesse grupo que a gente vai se comunicar. Além de a gente mandar esse link das perguntas de cada domingo, a gente vai mandar também o PowerPoint que a gente vai usar aqui, para você ter na sua casa, fazer alguma revisão, para você responder a pergunta, de repente se você esqueceu, você vai lá no PowerPoint e já vai saber responder, e outros materiais adicionais, né, Douglas? Douglas tem um HD cheio de coisa boa de Apocalipse lá, e a gente vai estar passando para vocês, tá? Alguns livros virtuais, algumas palestras, alguns links de vídeos, e a gente vai crescer junto, então, nisso daí, tá certo? Vocês estão comigo, sim ou não? Sim. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, Apocalipse. Todo mundo tem Bíblia? É importante ter Bíblia. Vocês estão com a Bíblia aí, todo mundo? Então vocês vão abrir a Bíblia onde? Muito bem, Apocalipse. É o livro mais difícil de achar na Bíblia. Quem não tem Bíblia, tem aqui, ó. Tem sobrando Bíblia. Alguém não tem Bíblia? Gente, é importantíssimo estar com a Bíblia na mão. Tem aqui várias Bíblias. Alguém precisa de Bíblia? Levanta a mão quem precisa que a Pri leva. Não, o pessoal veio bem armado então. Tudo bem. Muito bem, Apocalipse capítulo 1. Nós vamos ler alguns textos hoje do capítulo 1. Hoje vai ser uma introdução, tá certo? O capítulo 1 de fato ele é uma introdução ao livro do Apocalipse. E depois no próximo domingo a gente vai já começar com profecia, as 7 igrejas do Apocalipse, e a gente vai estudar então uma por uma. Mas hoje vai ser uma introdução onde a gente vai saber algumas coisas importantes sobre esse livro. Então, quem escreveu, onde escreveu, por que escreveu, quando escreveu, e a gente vai saber essas informações que são extremamente importantes para a gente poder entender tudo que vem depois.
tá certo? Então preste atenção em todos os detalhes. Liguei. Muito bem. Deixa eu ir passando. Vocês sabem que a indústria cinematográfica, eles exploram bastante essa questão do apocalipse. Quem aqui já assistiu algum filme que retrata o fim do mundo? Quem que já assistiu o fim do mundo aqui, algum filme que foi o meteoro que acabou com o mundo? Vamos ver. Era o meteoro que vinha, já, né? Eu já assisti de meteoro, de vulcão, de fogo, de tempestade, de Terceira Guerra Mundial, de tudo, de tudo. E a gente tem essa noção de fim de mundo, a maioria das pessoas, principalmente quem não tem muito contato com a Bíblia, quando a gente fala de apocalipse, o que a gente pensa? É fim de mundo, é fim de mundo. Eu até tinha uma prima que eu convidava ela sempre, assim, olha, vamos estudar o Apocalipse. Ela dizia, Deus me livre desse livro aí, eu morro de medo de estudar o Apocalipse. E não é raro pessoas que olham para o Apocalipse e dizem assim, olha, tenho medo. Ou outras pessoas que dizem assim, até pastores, que falam assim, olha, o Apocalipse não tem nem que ser estudado, porque não dá para entender. Não tem como entender. Um teólogo, inclusive, uma vez disse assim, que o Apocalipse ou ele vai encontrar uma pessoa louca, ou ele vai deixar uma pessoa louca. É de duas uma. E aí a gente tem aqui várias ideias de como vai terminar o mundo, vai ser com fome, vai ser uma explosão atômica. O que vai ser? Como que vai terminar a história desse mundo? O fim do mundo? Mas a gente vai perceber que o livro do Apocalipse, ele é um livro de esperança, amigos. É um livro cheio de esperança. Isso por um motivo muito especial. Para quem foi escrito o Apocalipse? Para quem Deus mandou escrever? Para quem foi? Será que foi para nós? O Apocalipse foi escrito para nós, sim ou não? Não. Não. Ó, eu vou fazer muitas pegadinhas aqui com você e vocês vão cair em todas. Tá? Não, o Apocalipse, amigos, ele não foi escrito para nós. A primeira mão, não. Ele foi escrito para 7 igrejas, a gente vai ver isso, para 7 igrejas que estão na Ásia. Para aquelas pessoas. E aquelas pessoas estavam passando por uma dificuldade tremenda. Era uma igreja, como a gente vai ver, perseguida. Então, por isso que o livro, ele é um livro de esperança. O livro está falando com um povo que está sendo perseguido, que está com um futuro incerto e, inclusive, quase que acreditando que o cristianismo vai desaparecer, tamanha era a perseguição. E aí vem João e aí dá a mensagem do Apocalipse, tá certo? Então, a gente tem que entender primeiro isso. O Apocalipse foi escrito para essas igrejas. E depois a gente vai entender uma mensagem para nós também, tá certo? O que nos reserva o futuro, existem muitos hoje profetas, né? Um deles que já se passou aí foi o Nostradamus, que tem muita gente que ainda acredita nas profecias dele, busca saber, entender. Aqui no Brasil nós já tivemos alguns profetas também famosos, né? Vocês lembram da Mãe de Ná? E a Mãe de Ná fez profecias que se cumpriu, sim ou não? Vocês se lembram? Ela falou que os mamonas assassinas iam morrer e morreram. Lembra disso? Acertou. Mas acertou uma e errou quantas? Né? O resto, né? Então a gente tem profetas hoje, vocês vão se lembrar uns mais velhos? Liga Jah. Lembra do Liga Jah? Walter Mercado, vocês não lembram dele? Eu sou muito velho, será? Ou não passava aqui nessa região? Nossa, esse camarada aí, você ligava lá para ele, eu nunca liguei, né? Mas você ligava lá para ele e ele desvendava o seu futuro. Era impressionante, é uma ligação que demorava, para você chegar lá, demorava quase que 1 hora. Por aí já, naquela época, se gastava um pouquinho de dinheiro para isso, né? Bom, qual que é o objetivo do livro, então? Vamos em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então agora a gente vai começar a entender. E gente, olha, é muito importante essas perguntas e as respostas. Veja, nós fizemos uma pergunta extremamente importante. Qual é o objetivo do livro? Quem é que vai responder isso? É o pastor Fábio? Não. Quem vai responder? Quem escreveu? O próprio João. Então vamos lá. Revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, é um livro que vai mostrar as coisas que em breve devem acontecer. Esse é o objetivo do livro. Vamos continuar agora, versículo 19. E aqui vai estar uma chave para a gente começar a entender esse livro. Capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Amigos, olha, agora vem uma parte bastante importante para a gente começar a saber como interpretar esse livro. Por quê? Existem algumas escolas teológicas que vão interpretar o livro. Vocês podem encontrar um monte de livros
sobre o Apocalipse. Algumas delas vai tentar mostrar o Apocalipse como um livro que é do passado. Então, essa escola, ela se chama preterista, essa forma de interpretar o Apocalipse. O preterismo, ele trata as profecias como confinadas ao tempo de João. Então, todas as profecias que ele fez aconteceu quando? No tempo dele. E não tem nada de escatologia, não tem nada pro final. Essa é uma. Uma segunda é a idealista. A idealista diz assim, não, isso daí nem profecia é. O que você tem são símbolos, é um livro simbólico, então ali você vai encontrar algumas metáforas para ensinar lições. Mas não quer dizer que isso aí é uma profecia que vai se cumprir. Então quando você vê um dragão perseguindo a mulher lá, não é um momento histórico, não tem ligação com a nossa história. Tem ligação somente que o dragão, Satanás, é o inimigo e ele será vencido pela igreja, ou ele será vencido por Deus, ou alguma coisa do tipo. Então é um livro que só tem mensagens, algumas mensagens bonitas para você tirar de lição ali, entenderam? E aí você tem o futurismo. O futurismo diz o seguinte, tudo que o João falou é só para o futuro, em um futuro distante, no sentido de que tudo que ele disse vai acontecer um pouco antes da volta de Jesus. Então, um pouquinho antes, todas essas profecias serão cumpridas. E não tem nada a ver com o tempo de João, nem com o tempo que nós estamos vivendo, senão que apenas aquele tempo um pouco antes da volta de Jesus. É o futurismo, ele olha lá pro futuro. E aí nós temos o historicismo, que é a nossa forma de interpretar o livro. E o historicismo, ele respeita a forma que João disse para interpretar. O historicismo, o que ele diz? Ele diz que uma profecia ela vai começar no tempo do profeta e ela vai se estender até quando? Até a volta de Jesus. Uma maneira de entender isso de maneira bem clara, vocês lembram de Daniel e a profecia lá da estátua? Cabeça de ouro, peito de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés, parte ferro e parte barro. E aí vem a pedra, esmiuça tudo e o reino de Deus é instaurado. O que é a cabeça de ouro? Babilônia. E Daniel estava vivendo em que tempo? Babilônia. Então ele começa do tempo do próprio profeta e ele vai até quando? Até a volta de Jesus, que é a pedra e o reino dele instaurado. Então essa é a forma como a gente respeita o que o profeta disse. E agora o texto que a gente leu, ele deixa bem claro pra gente, ó. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são. Ou seja, isso aí é o quê? Que tempo? É o presente. Presente de quem? O meu? Não, do João, que ele está escrevendo. Mas não é só isso. E as coisas que hão de acontecer, o futuro. Isso daqui é um sistema historicista. Você acompanha a história desde o profeta até quando? Até a volta de Jesus. Isso vai acontecer, inclusive, com profecias clássicas, que são aquelas profecias lá de Isaías, Jeremias, lá do Antigo Testamento. Profecias que ele está falando para o povo de Israel. Olha, se vocês não voltarem para Deus, vai acontecer isso. Você lembra dessas profecias? Isso acontece até com eles. Porque eles pregam algo daquele momento, mas de repente o Isaías, quando ele está falando lá de Israel e que Israel vai ser restaurada depois do cativeiro, tudo isso, de repente ele dá um salto. E ele fala assim, e o boi pastará com o leão e a criança brincará com a serpente. O que ele está falando? Ele está falando do presente dele? Não, ele está falando do quê? Do futuro. Então isso é algo que a Bíblia trabalha. É uma sucessão histórica. E é isso que a gente vai ver aqui também. Tá claro até aqui, gente? Estou sendo muito técnico, muito complicado. Como que vocês estão? O que vocês estão achando? Depois a gente vai abrir para perguntas. Se tiver pergunta, já anota aí, ó. Opa, isso aí eu não entendi. Depois eu vou perguntar no final, tá? Então vamos lá. Então, dias do João até os últimos dias e também o tempo do fim, né? E a gente vai aprender, isso aqui é só para deixar vocês curiosos, o livro do Apocalipse, ele fala da França, ele fala dos Estados Unidos, ele fala do Vaticano e ele fala, inclusive, de uma união de igrejas para o final da história. E a gente vai ver tudo isso acontecendo através da história e através do que o futuro nos reserva, tá certo? Como o Apocalipse ele chegou até nós. Então vamos entender aqui qual que é o caminho. Então versículo 1 e 2, agora a gente vai ler. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, a qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, olha só que interessante que acontece aqui. Então, a gente tem Deus dando a mensagem para quem? Para Jesus. Jesus passando para quem? E o anjo passando para quem? E o João passando para quem? Olha que legal. Então, esse foi o caminho que essa mensagem chegou até nós.
Que legal, né? A gente saber que a gente tem uma mensagem que veio direto do próprio Deus, passando por Jesus, depois para o anjo, depois para João, depois para nós. Isso leva a gente a crer que essa é uma mensagem extremamente importante para nós. Extremamente importante. Vamos lá, continuando. Muito bem. Quem são os servos? Quem são esses a quem João enviou, então? Versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono. Agora versículo 11. Versículo 11. Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A gente vai ver essas cartas aqui, esses livros, na semana que vem. Mas é importante, como eu já disse, a gente saber que esse livro foi escrito para essa igreja lá no primeiro século, naquele ambiente, naquela cultura, e a gente vai entender o porquê o livro foi escrito do jeito que foi escrito. Hoje, quando nós lemos o livro do Apocalipse, com bestas, dragões e feras e um monte de símbolos assim estranhos, para nós é estranho. Mas para o leitor lá do primeiro século, não era nada estranho esse tipo de leitura. Quando eles recebem essa mensagem, eles não têm que estudar tanto quanto a gente, porque é uma mensagem dada para que eles possam de fato entender. E de fato eles entendiam. A literatura apocalíptica, essa que vem cheia de efeitos e de símbolos, era natural e normal para a igreja daquele primeiro século. Nós hoje temos um pouquinho mais de dificuldade para entender, mas não é impossível. E Deus deixou aí algumas chaves para a gente poder entender também. Bom, quem era João? João, vocês já sabem quem era. Esse aqui é o discípulo amado, Boanerges, o filho do trovão. Ele participou da ressurreição da filha de Jairo. Vocês se lembram que Jesus ele chamou só 3 discípulos para entrar naquele momento? Quem foram esses 3 discípulos? João, Tiago e Pedro. João, Tiago e Pedro. Na transfiguração também. Quem foi que Jesus chamou? Os 3. No Getsêmane, igual. E junto à cruz, quem que estava ali ao pé da cruz? Só João. E aí João estava lá com a mãe de Jesus. E Jesus, ainda que na agonia, se preocupa com a mãe, que agora já era viúva, e diz o quê? Essa agora é tua mãe, cuida dela. Esse é o teu filho, cuida dele. E depois a gente sabe que ele também correu ao sepulcro. Tem uma história bem legal que diz que quando chegou a notícia de que o sepulcro estava vazio, os discípulos saíram correndo, né? E Pedro e todos eles, né? Tiago. Só que João, talvez porque ele era o mais novo, ele chegou primeiro, né? Saiu disparado na frente de todos. Então esse daqui era o João. Agora, quando ele escreve o Apocalipse, ele já está bem velhinho. Ele está aí entre os seus 80 a 90 anos de idade. E para quem pensa que foi ali que ele morreu, não foi não. Deus tinha muitos planos para ele. Ele é libertado, ele volta para Éfeso, que era a igreja dele, e lá em Éfeso ele escreve o Evangelho de João. Ele escreveu o primeiro Apocalipse e depois o Evangelho de João, o Evangelho que ele escreve. Ele escreve já bem velhinho. E o Apocalipse, quando ele foi escrito no Império Romano, tá? E sob o governo império, que nessa parte, o governo romano ele passou por monarquia, república e depois império. E foi no império. Então esses foram alguns imperadores: Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Vespasiano, Tito, Flávio, Domiciano e Nerva. Ele foi escrito aqui, ó, entre 81 e 96 depois de Cristo. Então, foi na época desse imperador. É importante a gente saber isso, sabe por quê? Porque Domiciano, ele começa uma perseguição contra a igreja primitiva muito forte, muito forte. Primeiro que algumas coisas começaram a ser espalhadas. Diziam que os cristãos eles eram canibais. Era uma coisa que corria naquela época. Eles eram canibais porque eles diziam que comiam do corpo e bebiam do sangue de Cristo. E quando as pessoas escutavam isso, o que pensavam? Eles são canibais. Eles eram acusados de ateus também. Ateus, porque eles não adoravam o imperador.
que era considerado o rei, o Deus deles. Então eles não acreditavam que ele era o Deus, então eles também eram considerados ateus. Mas até então, esse tipo de conversa, esse tipo de perseguição, ela era mais amena. Domiciano, ele começa a perseguir de verdade, ele começa a prender cristãos. Inclusive o próprio livro do Apocalipse, a gente vai ver na semana que vem, uma das cartas diz que uma pessoa é morta, uma das igrejas aqui tem um irmão que ele é morto por causa do evangelho. Então até mortes estavam acontecendo por causa da perseguição do governo romano. E o próprio João, ele diz que ele está ali na ilha de Patmos por quê? Por causa do testemunho de Jesus. Ele estava ali por causa dessa perseguição. Os pais da igreja, vocês sabem o que é isso aí, pai da igreja? Vocês sabem sim ou não? Pode falar de verdade, sim ou não? Pai da igreja é o seguinte, você tem os apóstolos morrem. E aí continuam outros líderes que são teólogos, que são pessoas que escrevem, que continuam a história da igreja. Esses são considerados, aí você vai ter alguns nomes de pais da igreja, que contam um pouquinho da história do que aconteceu depois de Atos. Terminou Atos, ele vai contar um pouquinho do que estava acontecendo com a igreja depois disso. E aí alguns dizem, a tradição então desses pais da igreja diz assim que quando o João ele estava sendo perseguido e foi preso, tentaram tacar ele dentro de um tacho de óleo fervendo. E diz a história que ele mergulhou e para ele só foi um banho de banheira bem tranquilo, como se estivesse na sauna, e saiu ali todo ileso. E talvez, alguns dizem, seja por isso que ele foi solto, inclusive. Essa daqui é a ilha de Patmos. Eu prometo que a gente vai fazer uma campanha para comprar um projetor melhor, viu, gente? Amém? Muito bem. E então você tem aqui a ilha de Patmos hoje, né? Ela é toda povoada. Naquele tempo, de fato, não era desse jeito. Está ali no mar Egeu. Qual foi o sentimento de João estando isolado nessa ilha? O que vocês acham? O que ele estava sentindo? Estava feliz da vida? Não. Ele estava longe da família, longe dos amigos. Um senhorzinho de 90 anos. Ninguém deve passar pelo que ele passou. Ninguém deveria passar pelo que ele passou. Com certeza ele estava se sentindo ali triste. E ele mesmo diz, achei-me em espírito, isso aqui está no capítulo 1, no versículo 10 a 16. Mas vamos voltar, vou ler daqui da frente mesmo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por trás de mim uma grande voz e voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como neve os olhos, como chama de fogo os pés, semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. João está vendo isso daí, e João está descrevendo aquilo que ele está vendo, ou pelo menos transmitindo aquilo que ele pode entender do que ele vê. Porque é uma imagem de quem? Quem é esse que João está vendo? É Jesus. E esse é Jesus glorificado. Não foi a primeira vez que Jesus apareceu assim. No Monte da Transfiguração, as características é muito parecida com isso daí. Muito parecida. Até lá no Antigo Testamento, Daniel, no capítulo 10, ele também tem uma visão muito parecida. Ele vai descrevendo, quase que igual. E acontece algo semelhante com Paulo também. Quando Paulo, com seu cavalo, ele encontra Jesus no caminho. Ele fala sobre coisas parecidas. E nos três casos, Deus coloca a mão no ombro do profeta e diz, não temas, não temas. Isso daí é algo muito interessante. João, então, tem uma visão do Cristo ressurreto. Então, há algumas informações desse Cristo. Ele anda entre os candeeiros, ele é semelhante ao Filho do Homem, vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e neve, olhos como chamas de fogo, pé semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca saiu uma espada de 2 gumes e o rosto brilhava como o sol. E você consegue imaginar um ser desse daí? É até difícil, né? Complicado a gente conseguir imaginar Parece que o próprio João não conseguia descrever. Então ele começa a pegar algumas referências que ele tem. Ele vai começando a dizer, olha, o rosto é parecido com isso, o pé esse é outro. Então ele vai tentando explicar para a gente o que ele está vendo. Agora, que imagem gloriosa não é essa que ele está vendo o nosso Senhor Jesus? E agora, irmãos, na situação de João,
ali, ó, como que abandonado, sozinho na ilha de Patmos, fazendo o justo, fazendo o direito, mas ainda assim sofrendo. Imagina que alívio foi para ele receber uma visão dessa e também poder escutar de Jesus as suas palavras. A gente tem que ler nesse contexto. Tem que ler nesse contexto. Sabe por quê? Porque nós também passamos por dificuldades e aflições. E Jesus não nos abandona. São nos momentos mais difíceis da nossa vida que Jesus aparece para nós e ele diz: filho, não temas, porque eu estou com você. E é sobre isso que é o livro do Apocalipse. O Apocalipse ele é um código profético. Então você tem que entender algumas coisas para entender o Apocalipse. Veja que hoje é só uma introdução, gente. Isso daí a gente vai ver com o tempo. Uma das coisas que nós precisamos saber sobre o livro do Apocalipse é que o Apocalipse ele é um espelho ou ele é um reflexo de símbolos do Antigo Testamento. Tem um teólogo que diz assim, que é uma tarefa quase impossível entender o Apocalipse sem conhecer o Antigo Testamento. Não tem como. Porque são muitas referências. Veja, aqui diz que o livro tem 404 versos, o Apocalipse. Cerca de 270 desses 404 são referências do Antigo Testamento diretas. Agora, se a gente for juntar referências indiretas, sabe, que só cita, só dá a entender coisas do Antigo Testamento, alguns teólogos chegam a dizer que tem mais de 1000 referências do Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento ele vai ser uma chave muito importante para a gente poder entender o livro. Para a gente poder entender o livro. Então a gente já viu que para entender esse livro eu tenho que saber que ele foi escrito para uma audiência específica lá no primeiro século, 7 igrejas lá na Ásia, aonde foi entregue esses livros. Então esse público é muito importante a gente saber. Saber que esse livro é um livro apocalíptico, ou seja, simbólico. Ele não é um livro que deve ser entendido literalmente, a não ser as partes que ele claramente diz que é literal. E é um livro que deve ser entendido com o pano de fundo do Antigo Testamento, tá certo? Então a gente vai ver muita referência. E a gente vai explicar aí bem devagarzinho, tá bom? Nós temos 7 bem-aventuranças aqui na nossa mensagem, do que a gente vai ver aí durante o nosso estudo. Então, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro, bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O que significa a palavra bem-aventurados? Não. Bem-aventurados é mais que felizes. É mais. Feliz é uma coisa, agora bem-aventurado é mais que feliz. E a gente tem 7 bem-aventuranças ou bênçãos para a nossa vida nesse livro. E mais que isso, existem 7 promessas aos vencedores. O livro do Apocalipse é um livro de vencedores. E aqui diz o seguinte, olha, ao vencedor que se alimente da árvore da vida, não sofrerá dano da segunda morte, comerá do maná, vai ter uma pedrinha branca com seu novo nome, lhe darei autoridade sobre as nações, será vestido com vestiduras brancas, faloei coluna no santuário de Deus, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Quanta coisa boa, minha gente, quanta coisa boa. Mas hoje a gente vai terminar o nosso estudo falando sobre algo muito importante sobre o livro do Apocalipse. E talvez a informação que eu vou dar para você agora vai decepcionar você. Decepcionar você. Tomara que não. O livro do Apocalipse, amigos, não é sobre bestas, dragões e desastres e qualquer outra coisa que você possa pensar. O livro do Apocalipse tampouco é uma bola de cristal que vai dizer para você exatamente as coisas que vão acontecer nos seus mínimos detalhes. Mas uma coisa eu vou dizer para você. O livro do Apocalipse é sobre uma pessoa. E qual é o nome dessa pessoa? Jesus. E Jesus, ele está em todos os capítulos desse livro. Todos os capítulos. A grande questão desse livro, sabe o que é? É você aprender que Jesus está do seu lado. É o que o livro vai falar vez após vez. Ele vai identificar a igreja de Cristo como uma igreja perseguida, uma igreja pobre,
uma igreja complicada, uma igreja com heresias, uma igreja com ataques internos, ataques externos. Ele vai identificar a igreja de Deus como assim, olha, você olha e você fala assim, olha, não tem como vencer. Mas aí aparece quem? Jesus. E ele diz, ao vencedor. Ele diz, ao vencedor. Então é sobre Jesus que fala o livro do Apocalipse. É sobre Jesus. Tem profecia? Óbvio que tem profecia. Mas o foco é a profecia? Não. O foco não é a profecia. Imagine você que o seu filho vai para o colégio. E você está angustiado porque ele está indo embora para o colégio. Ele vai em outra cidade, ele vai embora. Você senta com ele e você gasta boa parte do tempo, mas assim, muito, falando para ele das coisas que vão acontecer com ele lá no colégio. E aí você vai dizer, filho, você está indo para o colégio e eu vou dizer para você uma coisa. Lá no colégio você vai sentir saudade da gente e vai ser doído. Lá você vai ter que estudar, às vezes madrugadas a fio, e às vezes você vai pensar em desistir. Lá você talvez vai ter algum problema até financeiro. Você não vai conseguir dinheiro para tirar um xerox ali. Lá vai acontecer. E aí você vai descrevendo, você gasta muito tempo falando o quê? Tudo que vai acontecer. Mas aí você termina dizendo o seguinte, mas nunca se esqueça que o pai e a mãe estão aqui com você. O dia que você precisar é só ligar. Amigos, eu pergunto para vocês, qual é a parte mais importante dessa mensagem? Qual é a parte mais importante? É tudo que você descreveu do futuro para ele? Ou é o finalzinho onde você diz, eu vou estar com você? É o finalzinho. E sabe o que a gente faz? Às vezes a gente pega o Apocalipse e a gente quer destrinchar as profecias ali, falando da besta e do Papa e do não sei o quê. E a gente vai dizendo, gente, agora não sei... E a gente cria um mundo profético do que o livro está dizendo e a gente se esquece da mensagem principal do livro. Que é o quê? Vocês vão passar por dificuldade, vai ser difícil. Vai vir perseguição, vai vir morte, vai vir dor. Não vai ser fácil. Mas Jesus é um pai que está dizendo o quê para o filho? O dia que você precisar, eu estou aqui. Você está disposto a viver essa jornada aprendendo o que o futuro nos reserva, mas acima de tudo, sabendo que nós temos um Deus que está ao nosso lado? Amém. Estamos juntos então? Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que nós possamos aí continuar nessa jornada, tá certo? Nós vamos fazer uma oração agora, pedindo para que Deus nos ajude, porque muitos começarão, mas nem todos terminarão. Mas espero que cada um de nós que aqui estamos possamos terminar essa jornada. Vamos orar? Vamos colocar ali em pé? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós agradecemos ao Senhor porque nós temos o livro do Apocalipse em nossas mãos. Agradecemos porque aqui o Senhor revela e não esconde todas as dificuldades que o seu povo passou no passado e também o que passaremos no futuro. Mas obrigado, Senhor, porque nessa mensagem nós temos a certeza e a segurança de que o Senhor está ao nosso lado. Por isso, nos ajude a compreender o que o Senhor quer nos dizer através desse livro. E que esse livro possa nos preparar para as angústias que teremos que passar no futuro. Por isso, prepare o teu povo, prepare a tua igreja e nós oramos todos juntos em teu nome. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Amigos, então, aquele combinado. Quem já está no grupo da igreja vai receber o link. Aí você mesmo faz a sua inscrição. Se você não está no grupo da igreja, ali está o Douglas, então, na saída você já diz, anota meu nome. Ele vai colocar teu nome ali, já fez a sua inscrição, tá bom? Até domingo que vem.